Olá pessoal, eu sou a Duda, faço parte do PET Agroenergia e uma das monitoras do SOS Números. Nesta videoaula vou resolver alguns exercícios que envolvem limites indeterminados pelo método da racionalização. Neste primeiro exemplo temos o limite de x menos 9 sobre raiz de x menos 3 quando x está tendendo a 9. Neste caso aqui, se a gente substituir, a ideia não é substituir, mas pode-se dizer assim, vai ficar 0 sobre 0, que é uma indeterminação, isso não pode acontecer. Então, pelo método da racionalização, a gente vai primeiro identificar qual é o termo que está com a raiz envolvida. Neste caso, é esse daqui do denominador. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo, vai repeti-lo com o sinal trocado e vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por ele. Vou fazer isso aqui embaixo, tá? Então, vou repetir o x menos 9, entre parênteses, e aqui embaixo a raiz de x menos 3. E em verde eu vou colocar o fator racionalizante, que neste caso é a raiz de x mais 3 e raiz de x mais 3, que multiplica o denominador também. O que é que acontece? Aqui em cima a gente não vai fazer nada. São termos diferentes, enfim, vou deixar do jeito que está. Mas aqui embaixo eu vou fazer essa multiplicação. Então, o que é que acontece? Eu vou repetir, tá? Em cima. E aqui embaixo, quando eu fizer essa multiplicação, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o x, vou fazer aqui, tá? Eu vou ter primeiro raiz de x vezes a raiz de x. E raiz de x, né? Nesse caso, mais raiz de x vezes o 3. Certo? O que acontece aqui? Aqui eu tenho raiz de x vezes a raiz de x, que é a mesma coisa de eu ter o x elevado a 1 sobre 2, né, que é parte da raiz, desculpa. X elevado a 1 sobre 2, que é a parte da raiz, e esse 2 que é dessa multiplicação aqui, né, como se tivesse elevado ao quadrado. Neste caso vai dar igual a x, porque aqui fica 1. Ou seja, toda vez que eu tiver, isso é uma regra, tá? Toda vez que eu tiver a raiz quadrada de algum número elevado ao quadrado, eu simplesmente vou retirar a parte que está dentro da raiz, que neste caso é o x. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar, que vai ficar, então, x mais, e aqui vai ser simplesmente 3 raiz de x, certo? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa com menos 3 vezes a raiz de x, que vai ficar, então, a menos 3 raiz de x, e menos 3 vezes mais 3, que dá igual a menos 9, certo? Neste caso aqui, a gente vê que esses dois fatores aqui, eles se anulam. Então, a gente pode simplesmente eliminá-los da conta. Vai sobrar, então, o x menos 9, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, x menos 9, certo? E aqui, para resolver isso daqui, a gente está vendo que tem uma divisão, tem o mesmo termo em cima e no denominador. Então, a gente pode cortar ele, né? E vai sobrar, então, a raiz de x mais 3. Agora, a gente vê que não há uma indeterminação, porque quando a gente pega o valor de x, né, para qual x está tendendo e coloca aqui, fica, então, a raiz de 9 mais 3, que aqui vai dar igual a 3, desculpa, deixa eu colocar aqui do lado, 3 mais 3, que vai dar igual a 6, certo? E esse daqui é o resultado do limite. Neste segundo exemplo, temos então o limite da raiz de x menos 1 sobre x menos 1 com o x tendendo a 1. Quando substitui, fica 0 sobre 0, uma indeterminação, isso não pode acontecer. Então, primeiro, o termo que a gente vai tirar é o fator racionalizante, é o termo que está seguido com a raiz quadrada, né? Neste caso, é o numerador aqui. E o fator racionalizante vai ser a raiz de x mais 1. Então, resolvendo aqui embaixo, vou repetir o que já está sobre x menos 1 multiplicado pelo fator racionalizante, que neste caso é o raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui, quando a gente vai para resolver, aqui em cima, como no exemplo anterior, a gente tem termos, né, iguais com o sinal trocado neste caso, e eu vou fazer aquela conta de multiplicação que a gente viu. Então, eu tenho x, raiz de x vezes raiz de x,
Aí raiz de x mais, né, raiz de x vezes 1. O que acontece aqui? Eu tenho raiz de x vezes a raiz de x, que é aquela mesma ideia, né, do x elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de eu ter x sobre elevado a 1 sobre 2, né, elevado a 2, que aqui neste caso fica só o x, certo? Ou seja, o x sai de dentro da raiz. Então, aqui vai ficar x mais raiz de x, né, vezes 1, fica a mesma coisa. E aqui eu tenho menos 1 vezes a raiz de x, que dá igual a menos raiz de x, menos 1 vezes 1, que vai dar igual a menos 1. Então, aqui a gente pode eliminar esses termos, sobra só o x menos 1, que é o que eu vou colocar aqui em cima, ó. X menos 1, certo? Sobre, e aqui embaixo eu vou repetir, x menos 1 vezes a raiz de x mais 1, certo? Então, o que acontece aqui, a gente tem uma divisão, tem o mesmo termo na parte de cima, quanto na parte de baixo, que a gente pode cortar. E vai ficar, então, 1, deixa eu colocar pra cá, fica, então, assim, né? Fica, então, 1 sobre raiz de x mais 1. O x tendendo a 1, agora a gente pode utilizar aqui, porque não tem mais a indeterminação que a gente já tirou, né? O que acontece vai ficar, então, 1 sobre raiz de 1 mais 1, que neste caso vai ficar igual a 1 sobre 2, que é o resultado desse limite daqui, quando x está tendendo a 1 para essa função. E assim, eu finalizo o vídeo, mas eu vou deixar esse exercício aqui para você tentar fazer aí e deixar nos comentários o resultado. Segue aquela mesma ideia, a diferença aqui, quando você estiver resolvendo, você vai ter que usar produtos notáveis. Então, tem que prestar atenção nisso. Depois eu faço a resolução desse exercício. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Curte o vídeo se você gostou. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.